Boa noite, boa noite. Vamos ver. Esperar um pouquinho para ver se alguém entra para eu dar meu boa noite. Meu amigo Rodrigão. Como é que vai essa potência, né? Boa noite aí, quem tá chegando. Vamos começar agora. Boa noite ao Marcos, Ana Margarida, a Daiane, né? O pessoal aí vai entrando aos pouquinhos. Essa live vai ficar gravada. Eu sempre deixo aqui mesmo no Instagram. Também posto no Facebook e no YouTube. Sempre fica por lá, né? Para quem quiser assistir depois, né? Minha amiga Mariana, boa noite. Bom, estamos aqui. Boa noite, minha amiga. Estamos aqui diretamente de João Pessoa. Acho que o pessoal aqui já me conhece, né? Mas vou me apresentar. Meu nome é Renato Vidal, sou psicólogo. Moro aqui em João Pessoa, Paraíba. Já faz alguns anos que eu venho falando aqui sobre toque. Eu comecei no Facebook em 2015 e estou hoje aqui no Facebook e no Instagram, né? E há uns dias eu disse a vocês que queria fazer uma live, né, e pedir sugestões. E apareceram algumas sugestões muito boas, mas a maioria das pessoas pedia o que chamam de ROCD e HOCD. Né? Eu botei a enquete e o pessoal escolheu aí, a maioria escolheu HOCD. Eu quero fazer, inclusive, vou fazer uma live também sobre ROCD, né, com uma convidada muito especial. Né? Quem sabe daqui a umas 2 semanas, não sei, daqui a umas 3 semanas, vamos combinar como é que vai ser, né? Pra gente conversar também sobre o ROCD. Né? Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre o HOCD. Né? É interessante esse tema, que quando eu comecei a falar sobre toque, eu sempre achei que a maioria das pessoas que iam entrar em contato comigo seriam pessoas que tinham aqueles toques mais clássicos, vamos dizer assim, aqueles toques que estão nos manuais, né? Os toques de contaminação, aqueles toques de pensamentos supersticiosos, simetrias, né? São aqueles de organização. As pessoas têm, os manuais sempre falam, não, 80% dos casos são isso. Até que começaram a me escrever, né, sobre pessoas que estavam com dúvidas obsessivas sobre a própria orientação sexual, né? E nos manuais que eu tinha até então, mencionava alguma coisa sobre isso, mas muito pouco, na verdade. Eu nunca encontrei até então nenhum material longo, alguma coisa grande falando sobre isso. Na verdade, é um subtipo, né, de toque. Quando a gente divide o toque em várias categorias, aí vai ter aqueles dos pensamentos repugnantes, né? Dentro dos pensamentos repugnantes a gente vai encontrar pensamentos blasfemos, violentos, e a gente vai encontrar os sexuais. Dentro dos sexuais a gente vai encontrar dúvidas sobre a orientação sexual, né? A gente vai encontrar pensamentos sobre pedofilia, zoofilia, estupro, violência sexual, etc. Estão todos me ouvindo? Acho que sim, né? Eu esqueci de perguntar, mas acho que sim. Senão alguém tinha falado aqui. Enfim. Então, com o passar do tempo, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que falavam sobre isso, né? Que estavam sofrendo com isso, né? Essas dúvidas sobre a orientação sexual e tal. E com grande sofrimento, né, um quadro de ansiedade, de depressão, o que me fez, na verdade, começar a estudar um pouco mais sobre o assunto, a procurar, né? Estão ouvindo, né? Beleza, obrigado. A pesquisar um pouco mais sobre o assunto e
estudar métodos, né? Acabei hoje criando o meu próprio método. Eu sigo o meu próprio protocolo que eu mesmo criei, né? E tem dado bastante certo, acho bem interessante. Hoje em dia, eu sempre fiz clínica geral em psicologia. Hoje em dia, a maioria dos meus pacientes são pacientes com toque. Desses pacientes com toque, a maioria sofrem com o que chamam de HOCD, né? Então, para falar um pouquinho sobre HOCD, antes de mais nada, a gente precisa deixar algumas coisas muito claras, certo? Primeiramente, a expressão HOCD não é uma expressão muito correta, certo? Que seria, na verdade, em inglês, na sigla em inglês, não zombem do meu inglês, né? Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. Seria o pessoal aportuguesou para toque gay, né? O que dá a entender que são pessoas que são heterossexuais, são pessoas com toque, são heterossexuais e que têm medo de serem homossexuais. Isso está incompleto, na verdade. Os heterossexuais, eles vão ter pensamentos sobre homossexualidade, que a gente chama de pensamentos egodistônicos, né? Pensamentos obsessivos. Mas precisamos falar também sobre aquelas pessoas que são homossexuais ou bissexuais, que apresentam também dúvidas obsessivas, pensamentos obsessivos sobre a orientação sexual, né? Eu acho que são mais difícil de encontrar essas pessoas. Eu não me lembro de ter atendido nenhum deles. Eu cheguei a conversar com um pelo Facebook. Um rapaz me escreveu, né, e ele dizia que era homossexual e que sofreu muito para assumir-se homossexual, né, devido a todos os problemas que a gente já conhece, né? E ele tinha toque de outro tipo, e depois de um tempo ele começou a ter pensamentos sobre a orientação sexual dele, né, pensamentos obsessivos, e ele tinha muito sofrimento. Enfim, então esse termo HOCD, por isso que ele não é muito preciso, né? É importante a gente deixar isso muito claro, para não dar a impressão que são pessoas heterossexuais que têm medo de serem homossexuais. Não estamos falando de pessoas com toque que têm pensamentos obsessivos sobre orientação sexual. Poderia ser qualquer outro tipo de toque, né? Mas nessas pessoas esse tema é que se instalou na cabeça deles, né? Então, também é preciso deixar claro que Natália pergunta se o certo seria toque sexual. O toque sexual, ele engloba mais elementos. Além de orientação sexual, ele também vai ter pensamentos indesejados sobre qualquer circunstância sobre sexualidade, sabe, Natália? Então pode ser violência sexual, pedofilia, zoofilia, necrofilia, né? Pode ser qualquer tipo. Então, toque sexual é uma categoria. Dentro dele vai estar o que chamam de HOCD. Então, a melhor expressão, que mais se aproxima, seria um toque de orientação sexual, né? Toque de orientação sexual. Enfim, então é importante a gente deixar claro que as pessoas que têm esse tipo de toque não são pessoas homossexuais. Agora eu estou aqui, vou me focar, né, no paciente padrão, né, no que mais aparece, né? Então não é uma pessoa, não é um homossexual que não quer ser homossexual, ou um homossexual egodistônico. Não é um homossexual que sofre com uma homofobia internalizada. Não estamos falando sobre esse tipo de pessoa. Essas pessoas existem, sim. Pessoas que elas sofrem por conflitos gerais, né, sobre a própria homossexualidade ou bissexualidade. Eles não aceitam, né? Essas pessoas, sim, existem e precisam de muita ajuda, né? Elas merecem uma ajuda, uma atenção psicoterapêutica. HOCD é real. O que eu estava falando é que a expressão HOCD ela não é muito precisa, né? Mas sim, essas pessoas existem e sofrem muito. Então, não estamos falando sobre pessoas homossexuais que não estão conseguindo sair do armário. Não é isso aí. Estamos falando de pessoas com toque. Uma pessoa com toque, ela pode criar
dúvidas obsessivas praticamente sobre qualquer coisa, né? Então ela pode criar dúvidas obsessivas, por exemplo, se a porta está fechada ou não, né? Então ela vai checar várias vezes, é um ritual, né? Ela pode ter dúvidas sobre se a namorada gosta dele ou não, então ele vai fazer diversas perguntas, é um ritual, né? Ela pode ter dúvidas se aquela mancha que apareceu na pele é um câncer de pele ou se é um AIDS, ou uma coisa desse tipo. Então é uma pessoa que vai estar sempre indo para consultórios médicos, né, que vai ser uma coisa ritualística, irritando médicos, inclusive, já escutei histórias assim. E pode criar dúvidas obsessivas sobre praticamente qualquer coisa. Então estamos falando sobre pessoas com toque, incluindo pessoas homossexuais que também podem ter a mesma dúvida, né? Só que de forma inversa. Ela não vai ficar duvidando da própria homossexualidade, ou melhor, vai duvidar da própria homossexualidade, né? Pensando, será que eu não sou hétero? Na verdade, né? Eu olhei para uma mulher na rua e achei ela bonita, talvez eu seja hétero, né? Então essas pessoas também podem ter. Então não estamos falando de pessoas com, digamos assim, conflitos sexuais, estamos falando de pessoas com dúvidas obsessivas. É outro tipo de pessoa. Isso para um clínico, né? O clínico, um psicólogo clínico, um psiquiatra, dá para perceber a diferença no discurso. O discurso é diferente, né? Então, para falar então sobre o que chamam de HOCD, como ficou famoso, a expressão é famosa, né? HOCD. Então a gente diz isso, é uma pessoa que ela criou exatamente pensamentos obsessivos sobre a própria orientação sexual. Geralmente essas pessoas já tinham outros pensamentos obsessivos anteriores, mas isso é bem comum, né? Como, por exemplo, é bem comum, eu já ouvi pessoas que na adolescência tiveram pensamentos sobre AIDS, né? Será que eu tenho AIDS? Então faz 1000 exames e a dúvida não sai, né? Dúvidas em geral. E lá para os... Geralmente entre 18 e 22 anos é o que mais pega, sabe? Essas pessoas que começam a, de repente, olha um homem que olha para um outro homem, acha bonito, faz, nossa, será que eu sou homossexual por causa disso? Ou tem uma lembrança da infância, vem uma lembrança do nada da infância, né? De alguma brincadeira sexual fez com os amiguinhos. E aí começa a obsessão sobre o assunto, né? Com essa dúvida, assim como todos nós, quando temos uma dúvida, a nossa tendência é a gente racionalizar, pesquisar, a gente testar, né? E as dúvidas saem. É aí que está o negócio do toque, né? Dúvidas obsessivas, elas parecem, né, elásticas, né? Quando a gente tenta tirar, a gente vai deformando ela ali para ela mudar o formato, traz um alívio rápido, né? E depois solta e ela volta ao mesmo formato. Então a pessoa está com a mesma dúvida na cabeça. E essa dúvida pode durar anos ou décadas, ou ela pode mudar de tema também, dependendo da circunstância, né? Então, compulsões que são muito comuns, pessoas com esse tipo de toque, é muito isso. Do teste tem a gente chama de teste da praia. Isso eu ouvi num texto escrito por um psicólogo português, né? A Great Now Response, Wagner, a gente chega lá. Eu vi, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e várias perguntas, eu escolhi algumas delas, a gente chega lá, né? Uma das compulsões muito comum é essa teste da praia. Então, essa história é de um psicólogo que ele recebeu um paciente, e o paciente, ele dizia que não sabia se ele era homossexual ou não. E ele perguntou, mas ele é sexólogo, esse psicólogo. E ele perguntou, mas você sente atração por homens? E ele fez assim, não, eu não sinto atração nenhuma por homens, né? Mas eu fico com essa dúvida o tempo todo, ela não sai, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer mais nada, muita ansiedade, não sei o que e tal, etc. E esse psicólogo, ele escreveu um texto sobre o que ele chamou de teste da praia. Ele disse que quando a gente vai à praia, né, onde as pessoas estão com pouca roupa,
né? Então a gente tem a tendência para admirar as pessoas às quais sentimos atração. Então uma pessoa heterossexual vai olhar para pessoas do sexo oposto e vai olhar e vai se sentir bem e vai ficar neutra em relação a pessoas do mesmo sexo. Uma pessoa homossexual é uma pessoa que ela vai olhar para pessoas do mesmo sexo e vai se sentir bem, e as pessoas do sexo oposto ela vai se sentir neutra em relação àquilo ali. E a pessoa com toque, né, com esse tipo de toque, é uma pessoa que ela olha para um homem, verifica o que sente, olha para a mulher, verifica o que sente e faz uma comparação, né? Então é uma forma de checagem, de teste. Ele escreveu assim que a pessoa com toque olha muito mais para si mesma do que para os outros, né? Então eu olho para um homem, como é que eu me sinto? Digamos, eu sou hétero, então eu olho para um homem e não sinto nada, isso me provoca alívio. Eu olho para a mulher e sinto uma coisa boa, isso me traz alívio, né? Então o que vai fazer? Manter o toque vivo ali, né? Natália, eu li uma vez sobre HOCD e vi que as pessoas pensam sobre isso o dia todo, mesmo com o uso de medicamentos, é comum. Elas podem pensar sobre isso o dia todo, sabe, Natália? Podem, assim como podem. Tem muitos que falam assim, não, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo alguma coisa, estou me distraindo, os pensamentos, né, eles podem dar uma acalmada. Mas tem uns que pensam demais sobre isso mesmo, né? Mesmo com os medicação. A medicação, ela é muito importante no tratamento de vários casos, sobretudo os casos que são de moderados para graves, que a gente não consegue trabalhar sem a medicação, né? Mesmo que o tratamento principal seja a terapia, né? Terapia cognitiva comportamental, baseada em técnicas de exposição e prevenção de resposta. Então a medicação, se a gente for olhar, não existe uma medicação para toque, né? Existem antidepressivos que têm um efeito bom em casos de toque, né? Então a gente vê excelentes resultados com o uso de fluvoxamina, do próprio escitalopram, né? A gente vê. Agora, o efeito, geralmente, eu não quero aqui falar muito sobre medicação, porque não é minha área, né? Então eu tenho medo de cometer erros. Mas o que a gente vê com o uso da medicação é uma diminuição sensível da ansiedade e da angústia, né? Consequentemente, o número de rituais e compulsões diminui, porque a pessoa está se sentindo melhor, e o fluxo de pensamentos diminui, né? A quantidade de pensamentos diminui, mas não elimina, né? Então, em alguns casos de toque, isso é fundamental para a pessoa fazer o tratamento, porque o tratamento ele implica, muitas vezes, necessariamente ter um aumento de pensamento, né? E a pessoa às vezes não aguenta. Então, o uso da medicação é fundamental. Natália, psicóloga, seja bem-vinda. Minha coleguinha, um dia quiser trabalhar com toque, viu? É uma área promissora e é muito recompensador, porque a gente vê o resultado, é muito legal ver aquelas pessoas sofridas e depois de alguns meses a pessoa é outra pessoa, é muito bom ver isso, né? Sim, então rituais comuns, tem esse teste, né? Teste que as pessoas fazem. A racionalização também é um ritual que é o tempo todo, né? A pessoa fica racionalizando, não, mas espera aí, mas eu não sinto nada, por quê? Se eu não sinto nada, então quer dizer que eu não sou. Aí senta alívio, daqui a pouco corta. Mas se eu for? Não, mas não tem como ser, porque veja bem, eu sempre gostei de mulher, nunca gostei de homem. Tá certo que eu já achei alguns homens bonitos, mas isso não quer dizer nada, porque eu sei reconhecer beleza, né? A beleza atrai, né? Aí alivia. Daqui a pouco a pessoa volta a pensar, né? Mesma coisa, mas será que eu sou gay? Não, eu não posso ser gay. Deixa eu lembrar. Quando eu era criança, na festinha de São João, né, eu não dancei com a menina que eu gostava, então, né, e chorei. Isso significa que eu não sou homossexual, né? Aí dá um alívio. Daqui a pouco volto. Mas e se eu for? Muito pensamento e se, que nunca tem fim.
e uma eterna briga contra aquilo ali, né? Isso é uma racionalização compulsiva, uma ruminação compulsiva, né? Que é uma forma de ritual. Pesquisas na internet é uma coisa que é demais. A pessoa está procurando o que é toque. Na verdade, inicialmente começam a procurar como saber se eu sou homossexual. Uma vez eu decidi, só por teste, eu decidi escrever no navegador como saber se eu sou. O Google já colocou lá a sugestão bi, né? Ou seja, as pessoas pesquisam muito sobre isso. Devemos também entender que nunca se falou tanto e tão bem sobre esses movimentos LGBTQI+, né? A gente está vendo uma grande representatividade na cultura, na música, nas séries, nos filmes, né? A gente vê as pessoas falando sobre isso nas escolas, a gente vê cada vez mais as pessoas assumindo sua homossexualidade ou bissexualidade. Muitos jovens ainda, eu me surpreendeu muito uma vez eu conversando com um paciente que tinha na época, acho que era 14, 15 anos, ele falou, não, tem um colega que ele é homossexual, um colega de turma. E eu fiz, mas ele sofre bullying ou coisa assim? Ele disse, não, tudo normal, isso faz uns 2 anos. Tudo normal, é amigo nosso, não sei o que, joga bola com a gente e tal. Aí eu fiquei pensando, eu sou um cara de 41 anos, eu fiz meu ensino médio nos anos 90. Se, naquele tempo, algum colega assumisse publicamente que era homossexual, ele automaticamente perderia todos os amigos. Né? Ele perderia os amigos, ele ia sofrer bullying. Né? Era tempos diferentes. Alguns, eu cheguei a conhecer alguns, fiquei sabendo de uns dois colegas, pelo menos meus, de escola, que já adultos assumiram ser homossexuais, mas a gente não tinha ideia, porque para eles não era uma opção falar sobre isso, né? Para os jovens de hoje né? Há uma aceitação, então nunca se falou tanto sobre isso, né? Nessa era da informação que a gente vive, né? E a pessoa tem uma tendência para ter toque, né? A pessoa tem tendência para ter toque, é um cérebro que tem uma capacidade maior que a média de produzir obsessões. E um tema como esse pode sim ser que chamam de gatilho, né, para ser uma fonte de dúvida. Não estou criticando nada disso, né? É como eu disse, uma pessoa, sim, ela vai ficar salva a live, viu? Eu estou dizendo, uma pessoa que tem tendência para toque, o toque só precisa de um tema, né? Só precisa de um tema, pode ser qualquer coisa, né? Então, eu estou dizendo, como se vem falando muito sobre o assunto, talvez isso mostre exatamente um aumento de pessoas pensando mais sobre isso, né? Que não tinha muito nos manuais. Compulsões também comuns de pessoas com o que chamamos de HOCD. Eu falei da racionalização, falei dos testes, né? O teste da praia, né? Também tem, algumas pessoas fazem teste de tocar no amigo, se você está forte, né? Aí fica pegando assim, deixa eu ver, né? Aproveitar para ver o que é que eu sinto, né? Mulheres que também fazem abraça a amiga para ver o que é que eu estou sentindo, né? E aí não sente atração. Aí provoca o alívio, daqui a pouco volta, mas talvez é porque não abracei direito, não sei o quê, né? É uma coisa muito sofrida, na verdade, muito sofrida, né? Há pessoas que chegam ao limite de chegar a beijar outra pessoa, né? Não sentem nada. No geral, ou eles sentem duas coisas. Ou eles sentem nojo, ou eles simplesmente não sentem nada. É como se estivesse beijando a própria mão, né? Provoca alívio. E depois fica obsessivo com aquilo ali de novo. Porque o toque funciona assim, a obsessão funciona assim. A obsessão se alimenta disso, né? A obsessão ela está ali para provocar, para dar ansiedade, forçar você a fazer um ritual e produzir alívio que alimenta ela, né? Muito sofrido, né, Nidia? Então, o que mais? Ritual
comum é fazer muitas perguntas, né? Geralmente o pessoal faz muita pergunta para psicólogos e psiquiatras que estão na internet. Isso eu vejo demais. Às vezes as pessoas escrevem para mim e faz assim, porque eu penso isso, eu penso aquilo outro. Então já tem aquele jeito, né? Um jeito de toque, né? Não posso diagnosticar, não é meu paciente. E às vezes eu pergunto, além de mim, você já perguntou para quantos psicólogos? Ele fala, já perguntei para fulano, para Beltrano, não sei o que. Então, é uma forma de checagem, né? Então eu perguntei para 4 ou 5 psicólogos e eu comparo as respostas, né? E aquilo ali, se as respostas estiverem em sintonia, aí provoca um alívio, né? Alívio. Daqui a pouco a pessoa vai perguntar de novo a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Rituais também, muita pesquisa sobre toque, né? As pessoas ficam compulsivamente procurando sobre esse assunto, sobre o toque em geral ou sobre o HOCD, né? Procurando pessoas que tenham o mesmo para comparar, para saber se é igual o que está acontecendo. Você vê vocês percebam um desespero, né? Uma necessidade enorme de se eliminar a dúvida, só que é uma dúvida obsessiva. E dúvidas obsessivas, elas não saem assim, infelizmente. No máximo pode ser uma mudança de tema. A pessoa pesquisa tanto, que consegue dar uma acalmada. Daqui a pouco já está pensando em outra coisa. Então, por isso que é importantíssimo e fundamental o acompanhamento psicológico e muitas vezes o acompanhamento psiquiátrico também. Mas senão a gente não consegue sair do canto, né? Bom, falar sobre HOCD muitas vezes é até arriscado, né? Que isso pode ser confundido com o que chamam a famigerada, né? E a lendária, vamos dizer assim, não vou dizer lendária não é a melhor palavra não, mas a famigerada cura gay, que as pessoas falam que seria uma forma de psicoterapia que serviria para converter, não sei, transformar ou ajudar pessoas homossexuais a serem heterossexuais, né? Então algumas pessoas já li alguma coisa na internet, alguém falando sobre isso, vocês estão falando sobre cura gay, não sei o que, essas pessoas elas têm que liberar, têm que sair, né, do armário, não sei o que, vocês não estão ajudando, dizendo que isso é toque, né? Então, novamente, não estamos falando sobre cura gay, inclusive isso é uma coisa antiética, né? Tá lá no código de ética dos psicólogos, né? A gente não pode trabalhar com esse tipo de coisa, e mesmo que eu pudesse eu nem saberia como fazer isso, eu não saberia nem para onde ir, né? De como ajudar um homossexual a ser heterossexual, eu não sabia nem para onde ir, né? Então se aparecesse para mim alguém falando sobre isso, eu teria que orientar de outra forma, né? Então o tratamento do HOCD é um tratamento padrão de toque, né? E as pessoas elas conseguem sim ter uma diminuição muito boa. Então a gente não está falando sobre cura gay, a gente não está falando sobre pessoas que são homossexuais, mas têm medo de serem, né? Me descreveu aqui. Quando percebi que tinha toque, eu comecei a tentar lembrar se eu já tinha antes e nunca tinha percebido. E sim, já tinha. Só que de outra maneira. Hoje tem vários temas e se torna ainda mais difícil. Pois é, Nídia. Eita, peraí. Pois é, o negócio é exatamente esse. Obsessões e compulsões são elementos que são normais na vida de qualquer pessoa. A gente não precisa ter um transtorno para ter obsessões e compulsões, né? A gente vai encontrar obsessões e compulsões em outros transtornos e em pessoas que não têm transtorno nenhum. Só que as pessoas que estão mentalmente saudáveis, vamos dizer assim, são pessoas que têm um número de obsessões muito baixo, número de compulsões muito baixo. Uma pessoa com toque, ela tem obsessões e compulsões tão fortes que começa a trazer prejuízo para a vida delas e sofrimento, muito sofrimento, né? E muitas vezes sofrimento para as pessoas que estão ao redor, a família principalmente, né? Então, muitas pessoas que desenvolveram toque
depois de adultas, elas relatam que quando eram adolescentes ou crianças, ela tinha algumas preocupações estranhas, algumas ansiedades estranhas, algumas manias, uma coisa assim, que a mãe falava, deixa de besteira, não sei o que, né? Mas já poderia ser sim sinal que se aquilo aumentasse ia virar um toque, né? Então chega ali no início da fase adulta, que é uma fase muito importante na vida, no fim da puberdade, fim da adolescência, né? Um grande um fechamento ali do desenvolvimento, vamos dizer assim, né? E a gente entra na vida adulta, começa a dirigir, começa a ter vida sexual, começa a ter uma vida profissional, começa a pensar em coisas de conta para pagar, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filho, se eu não vou, coisas que até então eu estava até um dia desse brincando com carrinhos e bonequinhos e videogame, agora já estou pensando nisso. Nível de estresse muito alto e algumas pessoas que têm predisposição podem desenvolver toque aí. Pois bem, eu acho interessante eu ver aqui umas perguntas que me enviaram. Deixa eu só dar uma olhada, só um segundo. Uma da minha amiguinha aqui me perguntou, né? Renato, explica aí a diferença entre uma pessoa que é gay, vamos dizer assim, e uma pessoa que tem HOCD. Lembrando o seguinte, sempre deixando isso muito claro, isso não é exclusividade da pessoa heterossexual. Homossexuais também sofrem com isso. Isso é muito importante a gente deixar isso claro, né? E a pessoa que é homossexual e sofre com isso também vai ter que fazer a terapia, o tratamento, e vai conseguir superar, certo? Então, a gente tem falado, a maioria das pessoas são heterossexuais, eu suponho que sim, pelo menos na minha experiência, né? Até como eu disse há pouco que eu nunca atendi uma pessoa homossexual com esse tipo de toque. Eu já atendi homossexuais com outros tipos de toque, mas não com esse. Parece que atinge mais os héteros, eu não sei, ou é impressão minha, não tenho certeza. Então a diferença entre uma pessoa com HOCD e uma pessoa homossexual, primeiramente que um é heterossexual e o outro não é, né? Uma pessoa, o homossexual em si, ele não tem dúvida sobre a própria sexualidade. Ele sabe o que gosta, ele sabe o que quer, ele sabe o que atrai. Não é uma dúvida. Uma pessoa com HOCD é uma pessoa que tem dúvidas fortíssimas e uma luta frenética para diminuir aquilo ali, e é uma luta ingrata porque ela não tem fim. A pessoa está sempre lutando para tentar se livrar daquilo ali e não consegue sem um tratamento, né? Ou é muito difícil conseguir, na verdade, né? Então o homossexual, a homossexualidade é uma orientação sexual. O toque é um transtorno. O toque é um transtorno. Então são coisas completamente diferentes. É como a gente está falando da diferença entre fungos e os anéis de Saturno. Então são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só o tema, né? O tema dessas pessoas específicas, né? Deixa eu ver outra pergunta. Só um instante, que eu botei aqui as perguntas aqui no meu computador. Teve alguém que perguntou sobre a falsa atração, chama de falsa atração do HOCD. Esse é um tema interessante, né? É um elemento interessante para a gente saber, e que muitas pessoas falam sobre isso. Mas, Renato, às vezes parece que estou realmente atraído. Esse é um elemento que é bastante comum, que a gente chama de falsa atração. Veja só, uma atração sexual, uma atração afetiva, ela provoca na gente, eu estou falando da atração normal, provoca na gente algumas alterações fisiológicas. A gente pode ter o coração bate mais forte, a gente pode ficar mais agitado, a pupila dilata, tem um frio na barriga, a gente tem as que chamam de sensações groinais, groinal responses, né? Sensações groinais, sensações na virilha, e isso é da excitação, da atração normal. Uma pessoa com toque, oi Aninha,
Boa noite, seja bem-vinda, Aninha. Uma pessoa com toque, o que é que ela tem? Ela está perante a pessoa do mesmo sexo, vamos dizer assim. Vem pensamentos intrusivos. Você gosta, você quer, você está olhando para os lábios dele ou dela. Você quer fazer sexo, né? Vem imagens na cabeça. Mas veja, na pessoa que tem uma atração normal também tem imagens na cabeça. São imagens que a gente chama de imagens egocintônicas. Aquilo ali me é agradável, aquilo ali está de acordo com minha natureza. No toque, essas imagens, esses pensamentos, a gente chama de pensamentos egodistônicos. Eles não se confirmam, eles não têm uma fundamentação de acordo com a história, a própria orientação sexual da pessoa. A pessoa começa a ter esses pensamentos, o nível de ansiedade sobe, o coração dispara, frio na barriga, sensações groinais, isso aqui, né? O que vai trazer muita confusão, muita dúvida, né? E uma coisa nunca traz a verdadeira atração, a vontade de fato de estar ali abraçada, beijando, fazendo carinho naquela pessoa, né? O que deixa ela confusa, assustada e confusa. Nossa, mas se eu sou homossexual, né? Se eu sou homossexual ou heterossexual, né? Porque eu tenho essas coisas, tenho esses pensamentos, mas não sinto vontade, né? Então é tudo muito confuso. A falsa atração é essa. São elementos que são parecidos, né? Elementos parecidos, porém que tem, na verdade não são nem elementos parecidos, são elementos que têm coisas em comum, né? Mas que aumentam a dúvida, né? Por causa da ansiedade, né? Então, como lidar com isso, né? Uma pessoa diagnosticada com esse tipo de toque sabe que isso é uma coisa que dá e passa, né? Então a pessoa ela segura, logicamente, eu estou junto de um amigo e me vem esses pensamentos, vem aquela ansiedade, eu vou dar um beijo na boca dele? Primeiramente, né? Se eu for agarrar um amigo meu, ele vai me dar um murro na cara. Não é assim, é como se todo homem estivesse disposto, não é assim, né? Então, nesse sentido, a gente espera passar, na verdade, né? A gente continua lá, a gente continua no ambiente, não foge, continuo junto do meu amigo, continuo conversando, os pensamentos estão ali, aquela ansiedade está ali, vai passar se eu não ficar alimentando, né? Se eu não ficar alimentando através de alguma coisa, de algum comportamento compulsivo, alguma coisa desse tipo, né? O Wagner perguntou de novo sobre groin-down responses, né? E tem alguém perguntou aqui também, outra pessoa. Então, o que seriam essas sensações groinais que as pessoas falam que aparecem nos toques sexuais, em todos eles, né? São sensações físicas reais que as pessoas sentem no pênis, testículos, região das nádegas, ânus, vagina. Algumas pessoas, aí não é nem mais groin, não, groin se refere à virilha, né? Mas algumas pessoas também relatam sensações nos mamilos, mais as mulheres sentem isso, alguns homens também chegam a sentir, e eu já vi relatos de gente que sente sensações na boca, né? Veja bem, tudo isso, todas as sensações, elas estão relacionadas a pelo menos duas coisas, né? Eu estou falando em casos de toque, né? A duas coisas. Primeiramente, a ansiedade. A ansiedade provoca sensações no corpo. Ponto. Não é? Segunda coisa, hiperfoco. Hiperfoco. Eu sou um cara que tem um toque sexual e minha forma de checagem, eu preciso estar muito atento ao que, aonde estaria a minha a prova de que eu sou homossexual, ou de que eu sou pedófilo, ou que eu sou incestuoso, que é exatamente verificando a minha genitália, né? Então, a ansiedade pode dar algumas sensações. As pessoas falam que é como se fosse um choquinho, um beliscão, uma coisa assim, uma sensação mais ou menos como essa.
E quando tem um pensamento, a atenção vai diretamente para esses lados, né? Para a região, essa região da virilha. É o que acontece. Nós temos normalmente sensações e movimentos o tempo todo nessas regiões, só que a gente não presta atenção, a gente não nota. Para vocês verem, a sensação está muito de acordo com o conteúdo do pensamento, né? No caso que eu acompanhei, para vocês verem como é que funciona a coisa. Um rapaz que estava com uma dúvida obsessiva. Veja a dúvida. Será que eu fiquei cego? Será que eu fiquei cego? Então, o ritual, acender a luz. Ele acendia a luz, isso à noite, né? Ele acendia a luz, provocava alívio. Aí ele deitava. Será que eu fiquei cego? Levantava, acendia a luz. Era tanta obsessão em relação a isso que ficou com o hiperfoco na área dos olhos. Então, ele começava a sentir coceiras, ardências e como se fossem pontadas nos olhos. Vem cá, uma pessoa com HOCD sente esse tipo de coisa? Não. Sabe o que é interessante? Esse rapaz passou alguns anos pensando sobre a visão e tendo sensações oculares por causa do hiperfoco e ansiedade. Mudou o tema, passou a ter HOCD e passou a ter sensações groinais, né? Um outro caso que eu atendi eu me lembro bem desse episódio que o rapaz me contou, e apareceu uma mancha na pele, na perna. Uma mancha, ele não sabia o que era. Foi a um dermatologista, o dermatologista não era nada para se preocupar. Ele foi em vários dermatologistas, todos disseram que não precisava se preocupar. Mas ele sentia coceira, sentia queimação, sentia ardência, porque era o tempo todo olhando para aquilo ali, prestando atenção naquilo ali, o tempo todo sem parar. E passava a mão, né? Passava a mão, e passava produto, e não sei o que. A pele fica mais sensível. E o hiperfoco ali, qualquer coisa, o pelinho da perna mexeu assim, ele sentia. Né? Então, eu faço exercício com vocês. Por exemplo, vocês, nesse momento, não estão sentindo os polegares, os dedões do pé. Né? Mas agora estão. Né? Porque a partir do momento que eu falei sobre isso, já vem na cabeça que você vai sentir o dedão do pé. Você não pensou na orelha, mas pensou agora e está sentindo a orelha. Né? Então, a sensação groinal está muito relacionada a isso, ao hiperfoco. Eu fico o tempo todo checando e verificando e estando atento. E qualquer coisa que aconteça na área parece uma ameaça, a prova de alguma coisa. Né? Então, é normal, são sensações normais que a gente sente, só que elas são interpretadas de forma distorcida. Né? Isso, estamos falando sobre casos de toque. Né? Deixa eu ver o que mais. Me perguntaram como eu posso saber se realmente é HOCD, tudo que eu sinto. Né? O HOCD é um tipo de toque. Ele é o diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico. É um psicólogo clínico ou um psiquiatra conversando. Não existem exames físicos ainda, acho que não existem. Exames físicos de imagem ou de sangue que diagnostica a pessoa com toque. É clínico. Né? Então, a primeira coisa, para saber se é HOCD mesmo, conversa com um psicólogo que saiba sobre toque. Né? Porque às vezes a gente escuta muitas bizarrices por aí, infelizmente, ditas por colegas. Mas, como saber se isso é um HOCD mesmo? Né? E aí que tem bem uma armadilha. Né? A pessoa para de pesquisar sobre HOCD, ou elas param de pesquisar para saber se são gays, para passar a pesquisar se é toque. Né? Então, se eu tenho toque, então não é HOCD. Se eu tenho toque, então não sou gay. Né? Isso vai produzindo outro tipo de ritual. Então, para a gente saber, né, para ter essa certeza, tem muito questão de tempo. Né? O tratamento, o número de obsessões diminui, a ansiedade diminui, a pessoa consegue enxergar as coisas melhores. Aí você vai ter aquela certeza e você vai dizer, no passado eu sofri com HOCD. E é um negócio carregado, né? Nídia, para as pessoas que têm toque é normal não conseguir se concentrar durante muito tempo estudando, fazendo algo, sem dúvida. O toque é um dos transtornos que estão ligados a déficit de atenção, né? Não ao TDAH, na verdade, porque é muito difícil a pessoa se concentrar em resolver uma equação, né? Quando está cheio de pensamento na cabeça, distraindo, muito barulho, né? Muito barulho, muita ansiedade,
E a pessoa querendo se concentrar, fica muito difícil, né? Não tenho dúvida disso. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai terminar, já é 1 hora, o que fica aqui, né? Perguntaram, olha só, é comum ter uma espécie de hipervigilância, ficar sempre olhando partes íntimas? Exatamente isso que eu estava falando agora. A pergunta é essa: hipervigilância e hiperfoco. O fato de ficar olhando demais para partes íntimas, que ela falou aqui, vai fazer com que ela sinta qualquer coisa que aconteça ali. Qualquer movimento muscular, esfíncter, testículos, qualquer coceira ali por causa de um pelinho, por causa de qualquer coisa, por causa do calor, a pessoa vai sentir, né, que geralmente a gente não sente, porque a gente está pensando em outras coisas, né, que tem esse filtro cerebral para a gente não ficar, né, pensando em tudo que acontece com a gente. E é essa hipervigilância que exatamente que vai fazer com que a pessoa tenha essas sensações groinais, né? Fale outro dia também sobre toque de violência. Sim, isso é um bom tema, né? Sexualidade muda? Olha, Lari, né? Lari, isso é uma pergunta difícil. Veja só, eu não gosto de falar muito sobre esse assunto, isso é mais parte de sexologia, né? Eu fico mais na parte do toque. O que eu aprendi na minha formação? A sexualidade, ela é relativamente estável, né? Então a sexualidade é como cor de pele, não vai modificar. Então o que é esse relativamente? Eu tenho minhas preferências, meus fetiches, né, dentro de um escopo heterossexual, né? Então digamos que eu tenho preferência por mulheres magras. Eu nunca me interessei por mulheres gordas, obesas, digamos. Mas depois de alguns anos, de repente eu começo a gostar de alguma mulher específica, né? Então isso é uma coisa que pode modificar, né, dentro daquele universo, né? Há algumas pessoas que falam que a orientação sexual pode modificar. A orientação sexual implica também na questão da identidade sexual, né? A identidade como as pessoas se descrevem. Então imagine uma pessoa, um bissexual, né? Uma pessoa bissexual que ela tem ela tem atração por homens e por mulheres de forma igual, vamos dizer assim, né? De forma igual. Ela pode escolher ter uma vida mais heterossexual, porque isso é socialmente aprovado, vamos dizer assim, ou porque não vai trazer conflitos religiosos. Então aquele homem que vai se casar com a mulher, então ele nunca se permitiu ficar com outro homem, né? Então depois de muitos anos ele se separa da esposa, não sei o que, ou se apaixona por um homem. Isso pode acontecer. E aí ele pode ficar com outros homens. Se você perguntar para ele, ele vai dizer: não, eu sou homossexual agora, me descobri. Então a expressão descobrir parece que não é muito precisa, né? Mas ele pode sim falar isso, né? Que agora ele é homossexual. Mas a atração já existia antes, né? É pelo menos, como tu disse, eu não sou especialista em sexologia, né? Mas de todos os homossexuais e bissexuais que eu já conversei, eles falaram isso, né? E da minha leitura mediana sobre esse assunto falava sobre isso, né? Agora, posso falar sobre ter certeza absoluta, uma coisa dessa? A gente está falando de ciência. Ciência é a arte da dúvida, né? A arte da pergunta, né? Da pesquisa. Então, eu vou deixar uma resposta meio incompleta, infelizmente. Eu vou me focar no toque, né? Obsessões em introduzir algum objeto comprido nos genitais. Quando a pessoa vê algum objeto... Sim, são imagens, né? Imagens que vêm à cabeça, né? Isso pode estar relacionado também a algum toque de violência, né? Porque os pensamentos de violência, eles podem ser violência ao outro ou violência a si mesma, né? Então, pessoas que não ficam perto de facas ou tesouras porque pode machucar alguém ou pode se machucar, né? Como funciona esse descobrir? Podem ter pessoas que acham que tem HOCD, mas na verdade pode ser gay e bi. Olha, Lari, eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu não tenho certeza disso. Eu acho muito difícil, porque
A pessoa que ela é homossexual ou bissexual, né, o teste tira a dúvida, sabe? Então eu tenho uma atração, sei lá, tenho atração sempre gostei de mulheres, mas eu sinto atração por homens. Então qualquer teste, qualquer beijo, qualquer sexo com uma pessoa do mesmo sexo tiraria minha dúvida. No caso do HOCD a dúvida não sai, porque a dúvida é obsessiva, sabe? E aí no HOCD a gente vai encontrar obsessões, compulsões, né, sofrimento imenso. E a pessoa homossexual, ela não precisa sofrer. Ela não precisa sofrer com obsessões e compulsões, né? Deixa eu ver mais perguntas aqui, que a gente já está perto de terminar isso. A gente só tem uns pouco mais de 5 minutos. Vamos ver. Aqui eu já vi. É possível voltar ao normal? 3 meses de toque, diagnóstico psicólogo, sofrendo muito. Sim. O toque é uma coisa importante, independentemente do tipo de toque, incluindo o HOCD, é possível a pessoa voltar a ter uma vida completamente normal, né? E as chances para isso, com o tratamento adequado, não são pequenas, né? Se você fizer um tratamento, uma terapia comportamental, baseada em exposição, você estiver muito bem motivada, usar a medicação direitinho, o psiquiatra conseguir achar a medicação correta para você, com uma medicação boa para você, com a dosagem correta, né? Em alguns meses você tem uma boa chance de diminuir drasticamente esse tipo de quadro, né? O cara que tem dúvida se é bi precisa testar? Acho que não, sei lá. Alguns talvez testem, né? Faz, nossa, eu sinto, mas não tenho certeza, vou lá e testar, né? Outros acho que não, né? Assim, sabe, cara, como tá dizendo, hoje as pessoas têm permissão para serem homossexuais diferentemente de 20, 30 anos atrás, né? Que era uma coisa, antes, isso era uma coisa, um tabu muito grande. Então as pessoas hoje conseguem falar sobre isso de forma muito mais natural e conseguem viver a sexualidade delas sem confusão, com muito mais tranquilidade, né? Antigamente que era muito complicado, né? Cadê as perguntas? Tem mais perguntas aqui, cadê? Por que não tô vendo? Sim, perguntas sobre as groinais, né? Parece que preocupa muito as pessoas, essa resposta das groinais, que se repetiu muito esse tipo de pergunta, né? Impulsos de beijar alguém enquanto está perto, como não ficar preocupado com eles, né? A gente estava falando sobre isso, essa falsa atração, né? Como não ficar preocupado com eles, né? Olha, faça terapia, sabe? Faça uma boa terapia para aprender a lidar com isso da melhor forma possível, né? Enquanto enxergar esses pensamentos, né? Essas obsessões como sendo realmente ameaçadores, uma coisa desse tipo, vai continuar a preocupação, né? Com a exposição e a diminuição da ansiedade, a preocupação vai diminuindo drasticamente, né? Um psiquiatra me indicou uma vez, né? Sim, terapias que usam aparelhos eletromagnéticos. O psiquiatra me indicou uma vez. Olha, Patrícia, eu não tenho muita informação sobre isso. Os pacientes meus que fizeram esse tipo de terapia, eles não viram resultado, não. Resultados bons a gente vê com a terapia o tratamento, que a gente fala de tratamentos médicos, né? A gente vê resultados bons com a estimulação cerebral profunda, né? Isso para casos graves, e a própria psicocirurgia. Inclusive eu fiz uma live sobre isso com o Dr. Emerson, neurologista, né? Mas é para casos graves, né? Qualquer teste, por exemplo, ver uma pornografia gay poderia tirar essa dúvida? Para uma pessoa com HOCD não tira, não, só aumenta. O teste ele aumenta a dúvida, ele não diminui, né? Uma pessoa bissexual ou homossexual, na verdade a dúvida dele é tão pequena que sai rapidamente. É como uma dúvida com a gente que
o heterossexual, né? Porque qual foi o momento da minha vida que eu escolhi ser heterossexual? Eu não escolhi, sempre fui desde criança, né? Então nunca foi uma dúvida muito importante, ou nunca foi realmente uma dúvida, né? Para o homossexual funciona muito parecido. Mas, gente, eu preciso terminar, o Instagram ele derruba a live aqui, né? Eu queria como lidar com a sensação de medo e ansiedade. Eita, sumiu. Que as obsessões do toque nos traz. Essa é uma boa. Preciso de uma resposta melhor, sabe? Mas a aceitação é uma coisa boa. A aceitação da ansiedade, que a ansiedade ela vem, ela passa um tempo, né, perturbando e passa, né? Agora tem que ter um acompanhamento para saber exatamente como fazer isso melhor, né? Sim, o teste contra o tratamento do toque, sim. O teste não atrapalha, ele não ajuda, ele só atrapalha o tratamento do toque, né? Eu vou deixar salva, viu, Lari? Vai ficar salva. Aí, gente, eu queria agradecer. Sim, eu queria dizer também, né, eu escrevi um livrinho sobre HOCD. Ele está já foi corrigida a gramática. Ele está nesse momento com o designer gráfico, vai fazer a capa, vai fazer as artes, aquelas coisas, e vai ser vendido provavelmente na Amazon. Acho que eu vou botar na Amazon para vender, eu não sei o preço, não sei nada, mas quando surgir aí, né, eu vou divulgar aqui para vocês, tá certo? Aí eu queria agradecer a vocês que participaram, que mandaram perguntas, eu fico muito feliz com isso, e eu vou marcar também com vocês daqui a alguns dias. Eu já conversei com uma colega que provavelmente vocês conhecem, né, para a gente falar sobre o ROCD, né, o toque de relacionamento, que também é bastante comum, e também ele parece estar muito relacionado ao próprio HOCD. Muitas pessoas com HOCD, quando começa a melhorar, começam a questionar os namoros, os casamentos. É muito interessante como acontece, né? Então eu queria deixar isso. Muito obrigado a todos vocês, a todas. Vocês estão no meu coração. Bom carnaval para vocês, né? Cuidado, não exagerem, tá certo? Qualquer coisa, escrevam aí, podem escrever, fiquem à vontade, tá bom? E vou deixar salvo aqui. Tchau. Como é que faz aqui?